Existem inúmeras situações que acontecem dentro de sala de aula que muitas pessoas teriam enorme dificuldade de estar administrando aquela situação, principalmente as pessoas que acham que é fácil estar dentro de sala de aula e até mesmo alguns profissionais, professores, que ainda não passaram por esse tipo de situação, como por exemplo o caso de prostituição infantil ou tentativa de suicídio. É sobre esse tipo de situações que a gente vai conversar hoje. Oi, seja bem-vindo ao canal Resenha Educação, um canal que fala sobre educação a partir do ponto de vista do professor. Se você quer se manter atualizado sobre esse tipo de assunto, se inscreva agora no canal. A profissão de professor é uma profissão que, assim como quase todas as outras, passam pela graduação e não recebem um treinamento pleno ou está totalmente preparado para estar atuando dentro de sala de aula. Dificilmente vai ter um curso que vai conseguir abordar todas as situações que acontecem dentro de sala de aula e preparar o aluno para aquilo ali, o graduando para aquilo ali. É uma situação que é extremamente complexa. E de acordo com que o professor, o recém-graduando, ele vai entrando dentro de sala de aula, exercendo a profissão, ele vai ganhando uma determinada experiência que é dentro de sala de aula, é um conhecimento, uma experiência empírica, não tem jeito dele absorver aquilo ali através da teoria, porque a sala de aula é como se fosse uma espécie de teatro. Todo show ou todo dia tem uma apresentação completamente diferente da outra, né? E na sala de aula é a mesma coisa. Todo dia é um dia diferente, toda turma é uma turma diferente, toda aula que você entra para dar, apesar de ser a mesma matéria para o mesmo ano, para o mesmo segmento, né? Acaba sendo uma coisa completamente diferente. E as possibilidades que acontecem dentro de sala de aula com situações inesperadas e às vezes inusitadas são tremendas. Às vezes são situações que a gente consegue administrar ali dentro da própria sala de aula e que não tem implicações maiores. Por exemplo, teve uma vez que eu estava trabalhando num colégio de elite, um colégio bem tradicional, bem conhecido, no Rio de Janeiro, um colégio para alunos de classe média alta, e para vocês entenderem a situação, eu estava no nono ano, para quem não está habituado, é mais ou menos por volta dos 14 anos, né? E estava dando geometria, se eu não me engano, e os alunos, tinham acabado de voltar do intervalo e estavam conversando muito e tal. Eu não sou um professor que gosta muito de ficar brigando, de ficar dando esporro, de ficar gritando com os alunos, e nesse dia tinha as duas meninas que sentavam lá na frente, que estavam conversando muito, e eu falando assim, olha, vamos lá, pessoal, vamos prestar atenção aqui, vamos começar a se concentrar e tal, e as duas continuaram conversando e tal, e eu, vamos lá, pessoal. Aí uma das alunas vira para outra e falou assim, conta para ele. Eu, não vou contar para ele não. Conta para ele. Então tá. Professor, sabe o que é? É que ontem aqui a minha mãe me ensinou a colocar camisinha na banana com a boca. Aí eu, assim, o triângulo, o triângulo é isso. Ou seja, eu não tinha uma resposta. Foi uma das vezes que eu confesso que eu fiquei mais constrangido no sentido de não ter alguma resposta para dar ali naquele momento, Uma situação onde eu me senti extremamente encurralado. Por que disso? Porque se eu falo, olha que legal, tal, não sei o quê, eu tô indo numa vertente que eu apoio esse tipo de ação. E independente se eu apoio ou não, o que vai acontecer é que vai existir um outro aluno dentro de sala de aula, uma turma completa para as pessoas entenderem, com 30 alunos, 20 alunos, e com 2 alunos já é passível da gente ter uma divergência de ideias, quanto mais com 30 alunos. Se eu falo que aquilo dali é uma situação muito legal, vai ter um outro aluno que vai chegar em casa e vai contar para os pais que o que eu falei, o que aconteceu dentro de sala de aula, e eu vou ser o responsável por estar direcionando aquilo ali numa direção. Ao contrário, se eu recrimino aquilo ali, os próprios pais daquela criança ali, ou então famílias dos outros alunos que fiquem sabendo daquele tipo de situação, vai fazer com que vai ser contra mim. Ou seja,
independente de qual lado que eu assuma, independente do meu ponto de vista, eu estaria extremamente enrolado com um tipo de situação. Ou seja, eu não tinha que me envolver ali naquele momento ali, porque era uma situação que não tinha uma implicação direta com a minha aula e com o aluno em si. Basicamente, se os pais estão conscientes, se os pais estão indo naquela direção, eu não tenho como intervir nisso ou dar a minha opinião com relação a nisso. Então, esse tipo de situação é fácil de gerenciar dentro de sala de aula. Por quê? Porque basicamente não tem uma implicação direta na vida do aluno imediata. Porém, quando a gente pensa em outras situações a gente consegue resolver, intervir ali naquele momento, mas que ainda, entre aspas, são fáceis de resolver. Por exemplo, eu estava dando aula num colégio em São Conrado, um colégio do município, aluno do 6º ou do 7º ano, se eu não me engano, e o aluno era super agitado, super alegre, super falante, super comunicativo, e num determinado dia o aluno lá tá lá quietinho na dele, sem falar nada, de cabeça baixa, e 2 horas da tarde, 2h30, 2h40 da tarde, e o aluno quieto na dele, sem falar nada, e aí eu fui lá até ele, e aí, fulano, o que aconteceu? Por que você tá triste, tá bolado? O que tá vendo? Não, sabe o que é, professor? Eu tô com muita fome. E aí, nessa hora que ele fala que ele tá com muita fome, eu começo a reparar que ele tá tremendo, que ele tá com meio pálido. Mas aí, o que houve, cara? Que você não comeu? Não, professor, que eu só tô tendo condições de comer aqui na escola e eu tô desde ontem, desde a refeição de ontem, sem comer. Putz, na hora que você ouve isso dentro de sala de aula, o seu coração, independente de qualquer coisa, sua coração fica partido, você se desmancha enquanto ser humano e você não tem o que fazer com aquilo ali, não tem como prosseguir da aula com um aluno daquela forma e nem você emocionalmente de administrar aquele tipo de situação. Mas mesmo assim, ainda é uma situação que foi, entre aspas, fácil de resolver. Olha, para tudo, a turma para, a gente vai para o refeitório, vai todo mundo comer e depois a gente volta e fica tudo bem, entre aspas, Pelo menos ali, momentaneamente, o problema está resolvido. Agora, indo numa crescente de problemáticas, não que os outros problemas não sejam importantes ou eles não sejam impactantes, mas esse caso que eu vou contar agora, eu acredito que seja um caso que é mais difícil de ser resolvido ali dentro da sala de aula. O que tinha acontecido? O aluno também estava lá triste, o aluno também estava lá meio cabisbaixo, tal, não sei o quê. Não era um aluno muito agitado, mas você percebe, quando você tem uma determinada experiência dentro da sala de aula, você percebe a mudança de estado dos alunos, e eu fui até o aluno perguntar, não, o que houve, tal, não sei o quê, e o aluno, não, que eu tô triste porque minha mãe morreu, tal, não sei o quê, mas como assim? O que houve? Não, que minha tia matou a facada minha mãe. Oi? Como assim? E em suma da história, o que tinha acontecido é que a mãe tinha brigado com a irmã, e a irmã matou a facada a mãe do aluno, com 5, 6 facadas, sei lá, e o aluno estava presente naquela situação ali. Olha, quando eu penso nesse tipo de situação, eu penso assim, olha, como é que esse garoto ainda está aqui dentro de sala de aula? Porque se eu ainda estivesse em processo de dissolver isso, nem aqui dentro de sala de aula eu estaria. Nesse momento, não tem jeito, a escola precisa dar um suporte externo à sala de aula, ou seja, além do professor, para que aquele problema seja amenizado. No final das contas, eu não sou psicólogo, eu não sou assistente social, eu não fui preparado totalmente para lidar com esse tipo de situações dentro de sala de aula. E por mais que eu me especializasse explicitamente em resolver esse
esse tipo de situação, eu estaria um buraco em outros tipos de situações que aconteceriam. Então, nesse caso, é necessário que eu pegue o aluno, tire o aluno dentro de sala de aula, converse com ele fora de sala de aula, tente entender de que forma que eu posso ajudar ele, de que forma que eu posso amenizar toda aquela situação ali dentro da vida escolar dele, e pedir ajuda externa com a psicóloga, com a pedagoga ou com a coordenadora pedagógica, para que a gente entenda que aquela sociedade ali dentro da escola entenda de como que a gente pode amenizar esse sofrimento desse aluno e fazer com que ele continue indo em frente. Mas indo um pouco mais à frente, eu trabalhei numa escola em Copacabana, né, uma escola do município, onde a aluna estava no 8º ano, por volta dos 15, 16 anos. Era uma turma muito boa, com um rendimento muito bom, e especificamente essa aluna, ela tinha um aproveitamento muito bom, não só de prestar atenção na aula, não só de participar, não só de fazer as anotações, de trazer dúvidas e assim por diante. E, enfim, era um ambiente, vamos dizer assim, entre aspas, bom de ser trabalhado. E até um dia que essa aluna me chamou e falou assim: pô, professor, eu tô indo embora. Aí eu falando assim: você tá indo embora? O que houve? Não, eu tô voltando pro Maranhão. Ué, isso para você, isso é bom ou isso é ruim, né? Aí ela falando assim: olha, eu não sei. Aí, como que você não sabe? Ah, eu não sei porque aconteceram várias situações lá com a minha mãe e eu não sei se eu quero realmente voltar, né? Aí olha, se você quiser, a gente pode conversar depois da sala de aula, né? Para que eu possa continuar dando atenção e você não se expõe aqui na aula. Ah, tudo bem, vamos conversar fora de sala de aula então. Então, depois da aula, né, essa menina me procurou no corredor, né, e começou a explicar a situação dela. A situação dela era o seguinte: basicamente, dos 10 aos 13 anos, ela foi vendida pela mãe dela, né, para que outros homens viessem a ter relações sexuais com ela, né? Quando chegou aos 13 anos, ela conseguiu fugir de casa, foi parar no Conselho Tutelar lá do Maranhão. O Conselho Tutelar conseguiu encontrar o pai dela aqui no Rio de Janeiro. E aí, por essa comunicação, ela chegou aqui ao Rio de Janeiro. Chegando aqui no Rio de Janeiro, a situação era o seguinte: o pai dela vivia em um cômodo, né, em uma casa, em um barraco na favela, com mais 6 crianças. Se eu não me engano, era ela mais 5 ou ela mais 6, era alguma história dessa assim, de um número considerável, né, para estar morando dentro daquela casa. E ao longo dos tempos de 2, 3 anos que ela já estava aqui no Rio, a situação começou a ficar tão difícil para conviver e viver naquele ambiente ali, que ela começou a optar a voltar para casa para ser vendida pela mãe do que continuar ali naquele local ali vivendo com os pais. E aí, o que você faz? O que você faria numa situação dessa? Como é que você reage numa situação dessa? Não só como professor, assim como ser humano, né? Que tipo de situações que você poderia criar ali para tentar ajudar aquele ser humano? Queria que você deixasse isso aí escrito no comentário, porque é uma situação onde, no meu caso, o que eu fiz foi procurar a diretora. Naquele colégio ali em específico, a gente não tinha nem assistente social, nem psicólogo, nem pedagogo. A única pessoa que a gente tinha de referência, de ajuda externa à sala de aula, era a diretora. Então, eu procurei a diretora, expliquei a situação e a diretora tentou encaminhar a situação da melhor forma possível, porque eu, dentro de sala de aula, começar a absorver todos esses problemas e tentar resolver todos esses problemas sozinhos são muito difíceis, até porque, mesmo que fosse fora de sala de aula, já é uma situação extremamente delicada, né? Se você acha que esse tipo de situação é uma situação onde você tem pouco tempo para você agir ou que é difícil de administrar, olha essa outra situação que aconteceu, né? Eu trabalhei numa escola também ali em Copacabana, e nessa escola tinha uma aluna onde ela
se demonstrava ser uma boa pessoa, mas não tão uma boa aluna, né? São duas coisas diferentes. Às vezes você percebe o quanto a pessoa é boa enquanto caráter, né? Porém, ela está muito distante de ser um bom aluno, de ter um bom rendimento. Então, essa aluna já não tinha um bom rendimento, mas ao longo do tempo que as aulas foram acontecendo, o rendimento dela foi caindo e emocionalmente ali alguma coisa estava acontecendo, porque virava e mexia, eu via ela chorando com as amigas, via ela conversando, ou as amigas conversando, falando alguma coisa, tal, não sei o quê, e até um determinado dia que essa aluna vai e passa mal dentro de sala de aula. Passa mal dentro de sala de aula, eu tenho um determinado porte físico que eu consigo, né, conseguir ajudar ela no sentido de carregar ela no colo. A escola tinha um corredor enorme, uma escadaria gigante, a gente estava no segundo andar, consegui levar ela até a direção, né, até a sala da secretaria, e chegando lá, eu coloquei ela sobre uma mesa que tinha, e logo depois o SAMU, né, que é aqui o bombeiro, aqui no Rio de Janeiro, o bombeiro, foi chamado e ela foi levada. Depois daquela situação ali, né, passando, sei lá, 1 ou 2 semanas depois, voltei a encontrar com a aluna e tentei mais ou menos entender, olha, o que houve com você, tal, não sei o que, você tá bem, tal, não sei o que, e perguntando coisas que, tipo, no sentido, olha, e aí, o que houve, né? E ela veio me contar de diversas situações que estavam acontecendo. Dentre elas, o que foi mais impactante, olha, professor, eu já tentei suicídio, eu estou com uma vontade de me matar novamente e eu não vejo ninguém me ajudando com relação a isso. Nessa hora que o aluno fala isso para você, como é que você reage, né? Como é que você reagiria? De novo, deixa aí no comentário, escreve que tipo de situações que você poderia reagir ou como que você poderia ajudar essa aluna, né, esse ser humano, a passar por aquele tipo de situação. Então, uma coisa que eu nunca poderia fazer, né, eu enquanto profissional da educação, é reter essa informação, independente se o aluno falou para mim, olha, eu não conto para ninguém, olha, eu não quero que você, eu confio em você, eu não quero que você compartilhe essa informação, não me interessa. Nesse tipo de situação, independente do que acontecesse, eu tinha que passar essa informação para frente. Até mesmo pensando ao contrário, se o aluno venha se suicidar e de alguma forma a informação de que eu sabia daquela situação ali vem à tona, eu estou extremamente arrebentado profissionalmente. Então, não tem como existir qualquer possibilidade de eu reter aquela informação ali. Aquela informação tem que ser passada para frente. Fui até a diretora, né, que nesse caso era a diretora que era responsável para estar fazendo esse tipo de situação, e conversei com a diretora e expliquei a situação. Olha, a aluna está a ponto de cometer um suicídio e a gente precisa comunicar aos pais e trazer os pais. Bem, isso foi feito, a diretora telefona para a mãe da aluna, a mãe da aluna vem até a escola e a conversa com a diretora foi a seguinte, olha, o que está havendo? Está vendo que a sua filha está passando por um momento delicado, olha, a gente precisa entender o que está acontecendo, porque ela falou para o professor que ela quer se suicidar, ela quer terminar com a vida dela. E aí a mãe vira para a diretora e fala o seguinte, olha, isso não é um problema meu, isso é um problema dela, isso ela tem que se resolver. Olha, mãe, mas como assim isso? A filha é da senhora, a senhora é responsável por... Não, eu não vou resolver nada com relação a isso, e se for só sobre isso que você me chamou aqui, eu já vou embora. E ela realmente foi embora, a diretora teve que ligar para o conselho tutelar e explicar a situação, mas no final das contas, o que aconteceu foi que, mais algumas semanas depois passadas, a aluna cortou os pulsos, chegou dentro da escola toda cortada, né? E a gente realmente chamou novamente os pais, chamou o conselho tutelar e a gente
dentro de sala de aula, a gente fica quase que um refém da situação, porque ao mesmo tempo que a gente está preocupado com o ser humano, a gente está se envolve ali com a vida das pessoas que estão ali ao redor, né? E a gente está ali para educar, está ali para ajudar elas a evoluírem, e você está vendo uma regressão, um problema muito grande que você não consegue resolver. Mas aí você pensa assim, mas isso aí acontece só nos colégios de colégio público. Tá bom, eu trabalhei num colégio na Tijuca, um colégio bem considerável, né, de um status considerável, onde o aluno também, a gente percebeu que o aluno estava ficando cada vez mais retraído, cada vez mais quieto na dele, né, e aí eu fui conversar com o aluno, e o aluno, eu não sei, eu não estou bem, que não sei o quê, e a gente precisa conversar com os pais. Chama os pais aqui na escola, liga para a mãe, e aí, por uma situação de organização de horário, começa a negociar com a mãe. Olha, a gente gostaria de agendar um dia, tal, não sei o que dia que você pode, tal, não sei o que, pode ser amanhã? Não, amanhã não. Amanhã eu tenho a manicure e o cabeleireiro para ir, que já está agendado. Tipo, olha, como assim? O seu filho está passando por uma situação extremamente difícil, a gente está tentando conversar com você com relação a isso, e a sua preocupação é de fazer a unha. Ou seja, esses tipos de coisas que acontecem não são exclusividades do colégio particular ou do colégio público. Para mim, na verdade, o que acaba acontecendo é que a diferença entre o colégio público e o colégio particular são apenas os recursos que tem dentro de sala de aula, porque as situações são basicamente a mesma. Enquanto o pai e a mãe do colégio público estão ausentes porque estão trabalhando, ou porque estão perdidos no mundo, ou porque aconteceu inúmeras outras coisas, o pai da escola de elite, da escola AAA, né? Ele está lá na China há 3 meses, ou vive viajando a negócios e nunca está em casa e nunca está presente. Ou a mãe ou o pai está sempre ocupado fazendo tarefas que no dia a dia poderiam ser dado mais prioridade ao filho do que aquela tarefa ali em específico. Por exemplo, fazer a unha. O que é mais importante, você ir fazer a unha, ou você saber se o seu filho está desenvolvendo bem, ou se o seu filho está bem, e assim por diante. Então, nesse vídeo em específico, eu trouxe essas 2 ou 3 histórias que relatam situações que tem dentro da sala de aula, que o professor acaba se envolvendo ali inevitavelmente, né? E que a gente precisa começar a se entender enquanto sociedade de que o professor tem um peso muito maior dentro de sala de aula, dentro da vida dos alunos, do que as pessoas acreditam que tenham. Então, de uma maneira geral, para que a sociedade consiga visualizar esses tipos de situações, né, de visões que o professor tem dentro de sala de aula, das situações que acontecem dentro da sala de aula, eu criei esse movimento Professor, né, no sentido de ser em prol do professor, e eu gostaria que vocês participassem, mandando as suas histórias, mandando os seus relatos, pode ser aqui no comentário ou pode ser pelo Instagram, né, de vocês mandarem e eu contar esse relato, para que as pessoas comecem a se ficar mais conscientes dos fatos que acontecem dentro de sala de aula e que o professor passa, e que muitas das vezes não é responsabilidade do professor, que aquele distúrbio ali que acontece dentro da aula, né, ou da escola inteira, muitas das vezes não é responsabilidade do professor, porque a sociedade está muito acostumada a responsabilizar, a botar todo o peso da educação nas costas do professor, e a coisa não é bem assim. Bem, é isso. Fica a reflexão. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem uns links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe. Ou fique
fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.